Mas agora vamos começar a falar sobre seleção brasileira, meu caro Pedro Ramires, trazendo uma ordem dos fatos, né? De acordo como eles aconteceram. Primeiro fato, segundo fato, terceiro fato. E o primeiro deles, nesta sexta-feira, foi novamente a presidente Leila Pereira, né? Depois de entrevista ao UOL, ela hoje conversou com o pessoal do Sport TV, né? Com o repórter Guilherme Pereira, e novamente falou sobre os casos de Robinho e Daniel Alves. Então vamos ouvir uma das vozes mais ativas, né? A voz mais ativa desse momento dentro da CBF para falar sobre esses dois casos. Então a Leila Pereira começou o dia praticamente declarando isso. Eu tenho que me posicionar em determinados assuntos, sabe? Ainda mais esses que se referem ao nosso gênero, a nós, as mulheres. Então eu fui perguntada sobre o caso desses dois atletas, não é, em específico sobre o caso do Daniel Alves, e eu repito que eu acho que é um absurdo, não é, você cometer um crime, ser condenado, que não estamos falando sobre um processo, estamos falando sobre uma condenação. E eu não acredito que você combata a criminalidade sem a punição, e punição severa. Principalmente, aliás, todos os crimes têm que ser punidos de uma forma severa, mas principalmente contra as mulheres, que nós sofremos desde que nós nascemos. Preconceito, falta de oportunidade, todo tipo de discriminação. Eu sinto comigo, não é, nesse ambiente tão machista que é no futebol, determinadas condutas de dirigentes, homens, que se é uma mulher, não é, que age daquela forma, você é visto de uma outra forma, sabe? Então a gente tem que rever isso. Eu acho que qualquer tipo de crime tem que ser punido de uma forma severa. E nesse caso do Daniel Alves, volto a repetir, é um tapa na cara de todas nós mulheres, se realmente acontecer isso que estão noticiando, que eu não conheço o processo, tá? Eu não sei se realmente, pagando um valor, sim, ele vai ficar livre. Isso é um absurdo, isso é um passaporte para que, olha, você pode cometer o crime, paga e você é solto. Isso não pode acontecer, entende? Então eu preciso que as autoridades, não é, se conscientizem disso, que não é possível que as pessoas não tenham empatia ao sofrimento dessas meninas, ao sofrimento de todas nós. Todo mundo tem uma mulher em casa, a mãe, filha, esposa. Não é possível que não tenha empatia, não sinta o que nós sentimos. Mas para isso precisa ter punição, e severa. O mundo do futebol é muito permissivo, sabe? É um glamour muito grande em cima de todos. Eu vejo isso porque eu estou no futebol, sabe? Mas só que eu tenho a cabeça já feita, não é o futebol que vai mudar a minha forma de agir. Mas eu vejo que as pessoas mudam, não os meninos, pessoas mais amadurecidas, sabe? É um glamour muito grande, é muita gente em cima, muitos interesses. Então, as pessoas que não têm a cabeça firme, por isso a importância do trabalho com os meninos da base que nós fazemos, sim. Não isso não vai acabar, mas eu volto a insistir. Sem a certeza da punição, isso não vai acabar nunca, porque a falta de punição deixa as portas abertas. Eu cometo crime, vou lá, pago, estou livre. Não é assim. A pessoa tem que pagar, mas não financeiramente. Pagar, o que eu digo condenado, tem que ir para a cadeia. É isso que eu acho. Tá aí a palavra da Leila Pereira, né, presidente do Palmeiras, a Leila que está ocupando o cargo de chefe da delegação da seleção brasileira, né? Que, na sua forma original, né, é um cargo que não tem nenhum apreço, é um cargo que não faz muita coisa dentro da CBF. E a Leila está mudando exatamente isso, né? Está sendo uma voz ativa e uma voz necessária dentro desse ambiente da seleção brasileira, né? Um ambiente que muitas vezes tem uma passada de pano gigantesca, né? Promessas e mais promessas, nenhuma realização por parte daqueles que estão há muito tempo. Como a Leila não tem rabo preso com ninguém, ela fala aquilo que é necessário, né? Uma voz extremamente ativa, e foi muito bem nesse posicionamento com relação aos casos de Robinho e Daniel Alves, principalmente o caso do Daniel Alves. Depois da Leila Pereira, tivemos a entrevista coletiva, né? Lembrando que essa fala da Leila Pereira foi
para o canal Sport TV, né, numa entrevista para o canal fechado. E depois tivemos uma entrevista coletiva aberta com o Danilo, que provavelmente amanhã será oficializado como capitão da seleção brasileira no amistoso contra a Inglaterra. E o Danilo também falou sobre esses dois casos. Eu entendo que na minha posição, principalmente hoje como um dos jogadores, o jogador de mais tempo dentro da seleção brasileira hoje, exercendo o papel que eu exerço, é importante que eu fale. Eu acho que dentro de uma amplitude do tema, eu acho sim que é necessário passar por uma conscientização que parte dentro da seleção brasileira, das categorias de base, do futebol brasileiro também, passando pelas categorias de base. Mas também gostaria de fazer a reflexão de que a gente não faça o julgamento de que isso acontece só no futebol. Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade e ela vem, né, se espelhar no futebol. Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, entender que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. E eu acho que está na hora da gente entender melhor que o nosso papel é sim jogar futebol, o nosso papel principal é sim representar os nossos clubes e a seleção brasileira, mas é também servir de exemplos de comportamento e de forma de lidar fora de campo também para a juventude, né? Nós temos que entender que nós temos mães, irmãs, filhas, esposas, namoradas, e que essas mulheres elas passam por provações ou por pensamentos que nós, enquanto homens, não passamos, que é uma coisa, talvez, pensar com que roupa vai sair ou não, por um julgamento, ou por abrir um suposto precedente para qualquer coisa. Eu conversando com uma pessoa no outro dia, ela me disse, olha, eu muitas vezes, se tem um caminhão parado na rua, numa calçada, eu não passo atrás daquele caminhão porque eu fico com receio de que talvez possa ter ali alguém que vai me fazer mal. Nós, enquanto homens, acho que a gente não tem esse tipo de pensamento, esse tipo de receio. Então é muito importante que a gente, né, falando mais uma vez aqui pro Rodrigo, que está aqui representando a direção da CBF, poder iniciar essa conscientização, trazer conversas e debates, principalmente para a juventude, que é onde a gente consegue ir formando de uma forma mais genuína esse pensamento um pouco mais reflexivo e se colocando no lugar, principalmente das mulheres, de uma forma um pouco mais empática e que elas possam ter mais liberdade para poder ocupar os lugares que elas merecem ocupar. A palavra do Danilo também, um posicionamento importante, né, daquele que será, né, o capitão da seleção brasileira amanhã no jogo contra a Inglaterra. E depois tivemos a entrevista coletiva de Dorival Júnior. Primeiro, eu acho que é uma situação muito delicada. O Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica, um profissional desses dentro da nossa convivência, acima da média. Não tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel, porém a história dele dentro do futebol acho que todos nós conhecemos. Eu fico naturalmente assim, até é um momento difícil para todos nós expressarmos toda e qualquer situação, porque eu entendo que primeiro eu penso nas famílias, das pessoas envolvidas, nas famílias e principalmente das vítimas envolvidas nesses episódios que, por sinal, acontecem diariamente no nosso país e em todo o mundo, e que de repente não são abordados e são abafados porque as pessoas não têm vozes. Eu acho que se houve realmente e comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado. Por mais que doa no meu coração falar isso a respeito de uma pessoa com quem eu sempre tive um convívio excepcional. Mas eu olho muito mais pelas vítimas, pelas famílias, assim como por suas famílias também. E eu sei o quão doloroso talvez deva ter sido, com certeza deva ter sido, a cada uma delas que passam e passaram por um momento como esse. Eu não desejo isso a ninguém, sinto por todos, sinto por tudo que passarão a partir de então em suas vidas, todos os que estão envolvidos. O que posso fazer é ajudá-los em orações, nada além disso. É o sentimento que fica, mas eu apenas gostaria de dizer que não só esses casos, mas milhares deles acontecem ao longo dos dias e a nossa sociedade, infelizmente, se omite da grande maioria. Nós precisamos penalizar também esses casos que não são expostos.
e que acontecem com muita frequência. E aí o técnico Dorival Júnior também, né, se pronunciando. Pronunciamento que, né, ficar elogiando quem já foi condenado, não precisa, né? E aí, cara, é essa dificuldade que a gente fala aqui nos Donos da Bola, né? Dificuldade de você falar o que aconteceu, né? O Dorival, de novo, se aconteceu alguma coisa, se foi provado... Cara, já foram condenados os dois estão presos. Não tem que mais saber se... O se não existe mais, porque o se já foi. Já teve a comprovação de tudo, em ambos os casos. E essa dificuldade de falar, essa dificuldade de expor a opinião é o que mais incomoda. E aí a gente volta para a fala inicial da Leila, quando ela fala, não é só o tratamento que a gente faz com os nossos jovens jogadores, né, ensinando eles, mostrando o que é a vida para esses jovens jogadores. Jovens, quando eu digo, meninos que chegam com 11, 12 anos, 15, 16 anos, né, jovens exatamente no conceito da palavra, crianças que estão se formando como atletas e se formando como pessoas também. E aí ela destacou, né, que ela vê que é muito mais uma questão de pessoas mais velhas que têm essa dificuldade, que mudam o seu jeito, do que os jovens. E aí, quando a gente ouve a fala do Dorival, é isso, né, um cara extremamente experiente, um profissional extremamente rodado que tem a dificuldade para falar, aconteceu isso e isso. Ficar sempre no se. O se não existe nesse caso. O se já foi. Já existe uma condenação para ambos os casos. E uma dessas condenações existe há muito tempo, que só agora foi homologada, e felizmente homologada em território nacional. Então essa dificuldade de falar, de se posicionar com firmeza é o que mais me incomoda, Ramiro. Há uma diferença muito grande, e aí a Leila, quando ela se expressa muito bem, que ela fala assim, há uma diferença muito grande entre investigação, julgamento e condenação. Quando você está analisando um crime, e nós, até enquanto jornalistas, nós, enquanto seres humanos, quando há uma análise, há uma acusação, todo mundo tem a presunção de inocência, todo mundo tem a possibilidade, a gente não pode acusar, não pode, na verdade, condenar uma pessoa sem de fato ela estar condenada. E aí, se fosse esse o caso, e essa declaração do Dorival viesse agora, ela estaria perfeita. Só que o Dorival sabe muito bem, por bem informado que ele é, por uma pessoa inteligente que ele é, que isso já passou do si. Eles foram condenados. O Daniel Alves foi condenado, o Robinho foi condenado e está preso. O Daniel Alves também está preso, na verdade, né? Os dois estão presos. Há uma expectativa de que o ex-lateral pague uma fiança, mas isso não aconteceu, então ele vai passar o fim de semana na cadeia, na Espanha. Então, assim, não existe o si. Isso só dá espaço, só dá brecha, como o Soler pontuou, para que isso sirva de desinformação, cara. O Tite fez isso recentemente, ele depois voltou atrás, deu um baita texto, um pedido de desculpa, não sei o quê. Teve que levar um texto pronto para pedir desculpa, né? Não conseguiu nem pedir olhando na cara de ninguém, né? Teve que ficar abaixando ali para ler. E aí isso foi um desserviço, cara. Pra gente vivendo nesse período que a gente precisa tanto de posicionamentos, e o Danilo parece ter entendido isso. O Danilo lateral parece ter entendido que o posicionamento de um jogador da seleção vale muito. Você ter uma pessoa como referência se expressando, se manifestando sobre um caso que é incorreto, sobre um caso que é de violência sexual, de uma violação do corpo da mulher. E é óbvio que é incômodo também, né, para esses jogadores falarem sobre o caso, porque eles conviveram muito tempo com esses atletas, né? O Danilo, provavelmente, ele tinha admiração por esses caras como profissionais. Mas na hora que o ser humano, ele se corrompe e se transforma num criminoso, que é o fato que aconteceu tanto com o Robinho como com o Daniel Alves, aí você tem que falar. E o Danilo, ele mostrou ali com muita clareza. Ele falou o que é necessário ser falado. Não ficou pisando em ovos, falando, mas se aconteceu. Não, falou o que aconteceu. Eu acho até que... E aí tudo bem, não precisa nem citar o nome dos caras, porque todo mundo já sabe. A pergunta foi feita com o nome dos dois atletas. Então, você responde aquilo com a firmeza, sem precisar atacar, sem precisar fazer juízo de valores, expondo a sua opinião, sem ficar no se isso, se aquilo. O se não existe nesse caso. O se não existe nesse caso.
Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais incisivo, o Danilo, poderia. Mas perto do que a gente tem hoje de manifestações, como essa do Dorival Júnior, ou de alguns jogadores que não ajudaram quando a gente precisava, quando as mulheres precisavam de uma manifestação maior, ou quando alguns personagens do futebol não se manifestaram, isso que o Danilo fez é histórico, porque é raro a gente ver um jogador se manifestar dessa maneira. E aí, quando o Dorival Júnior vai a público e fala dessa maneira, o que o Dorival poderia ter feito? Poderia falar, é uma situação delicada pra mim? Porque eu trabalhei com o Robinho. Com o Daniel Alves não cheguei a trabalhar, mas trabalhei com o Robinho. Enquanto a gente estava junto, ele parecia uma pessoa normal, tranquila. Mas, aí entra o mais. Eu não suporto, não aceito qualquer tipo de situação. E não falar, todos estarão nas minhas orações. Não precisa. E aí ele fala, não, que eu fico pensando na família. Eu não entendi direito ele falou na família de todos, né? Eu não sei, assim... Eu confesso que, com todo o respeito à família do Robinho, eu não tô nem aí pra família do Robinho agora. Eu tô aí pra família da vítima. Eu me importo com uma filha. Ele tem uma filha. Exato. E, cara, olha o exemplo. Exato. Olha que péssimo exemplo que tem. E que agora essa criança vai precisar ter muita ajuda pra entender que, cara, o mundo não pode ser desse jeito que o pai dela transformou o mundo. O pai dela acabou com uma vida. O pai dela destruiu a sequência de uma vida. E é um assunto que a gente precisa de mais manifestações desse tipo. Do sentido do Danilo. Porque, cara, é muito raro a gente ver isso. Você acha que o Neymar vai se manifestar sobre esse assunto? Óbvio que não. Você acha que qualquer outro jogador da seleção... O Danilo, eu acho que ele desenvolveu muito esse lado, até nas últimas participações dele em entrevistas coletivas. Ele sempre foi um cara de se posicionar, de falar sobre carreira, futuro, projeto. E ele fala na resposta dele, eu tenho que pensar que além de jogador eu sou um ser humano e que a minha vida não vai acabar quando a minha carreira de jogador acabar. Eu vou ter uma vida fora daqui. E eu tenho que pensar enquanto cidadão. O que eu quero deixar de legado pro mundo? O que eu quero deixar de legado pros meus filhos, pras minhas filhas, pra minha família? Eu quero deixar um legado interessante, um legado que possa ser de orgulho. E assim, claro, eu entendo que os jogadores... de certa forma, tem aquele rabo preso, essa é a verdade. Os caras têm rabo preso com, Daniel Alves, com Robinho, mas tem que ser deixado de lado, cara. Isso assim, eu vou trazer o exemplo pra gente. Se um amigo meu estupra alguém, ele não é nem mais meu amigo, cara. Não é nem mais meu amigo. Não vai ter ajuda nenhuma minha, não vai ter nenhuma palavra de conforto minha. Ele que se vire, ele que lute. Ele que responda pelo que ele fez. Não foi o bom pra cometer o crime? Que se vire pra ser o bom pra resolver, né?